Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, neste canal eu trago resumos de livros e teses com temas relacionados à soberania, tecnologia, economia e filosofia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que neste vídeo eu não exponho as minhas opiniões, e sim sou o mais fiel possível ao autor do livro. Então, antes de começar o vídeo, eu quero te passar um recado rapidamente, é que na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontra o link para a central de mídias do canal, onde você encontra o link à Toca do Sagaz, que é a comunidade onde eu compartilho conteúdos extras e complementares aos conteúdos postados aqui no canal. Lá também, nos próximos dias, eu vou estar compartilhando o curso sobre Bitcoin. Se você não sabe absolutamente nada a respeito do tema, ou é iniciante mesmo, vale a pena você acessar a comunidade e é esse curso completo que será gratuito. A comunidade é gratuita, o link você encontra na descrição, no central de mídias do canal. Então, o resumo de hoje será sobre o livro Bureaucracy, de Ludwig von Mises. Introdução. No início, Ludwig von Mises procura fazer algo que, segundo ele, quase ninguém havia feito de maneira séria: explicar claramente o que é burocracia. Para ele, o debate político do seu tempo estava cheio de críticas apaixonadas contra os burocratas, contra o burocratismo e contra a máquina estatal. Mas poucas pessoas realmente paravam para definir o termo com precisão. Essa ausência de definição clara é justamente o ponto de partida do autor. Mises observa que palavras como burocrata, burocrático e burocracia são usadas quase sempre como insultos. Ninguém chama a si mesmo de burocrata com orgulho. Nenhuma instituição gosta de ser descrita como burocrática. Quando alguém utiliza esse termo, normalmente quer transmitir a ideia de algo lento, ineficiente, arrogante, complicado ou opressor. Assim, desde o começo, Mises destaca que a palavra já carrega um peso emocional muito forte. Ela não é usada de forma neutra, ela vem carregada de condenação moral e política. O autor considera isso extremamente importante porque para ele é impossível discutir seriamente um problema sem antes saber exatamente do que se está falando. Se todos odeiam a burocracia, mas ninguém consegue explicá-la claramente, então o debate inteiro se torna confuso. As pessoas acabam combatendo algo que não conseguem definir. Por isso, Mises inicia o livro mostrando que existe um uso emocional e impreciso do termo. Ele comenta que isso não acontecia apenas em países democráticos como os Estados Unidos. Mesmo em países conhecidos historicamente por governos autoritários como a Prússia, os próprios funcionários públicos rejeitavam o rótulo de burocratas. Segundo Mises, um alto funcionário prussiano podia sentir orgulho do seu cargo, do respeito que recebia e da autoridade que possuía, mas ainda assim se sentiria insultado se alguém o chamasse de burocrata. Em sua própria visão, ele não era um simples burocrata, era um servidor do Estado, alguém que trabalhava pelo bem da nação. Isso mostra, para o autor, como o termo já possuía uma conotação negativa praticamente universal. A partir daí, Mises passa a analisar um fenômeno curioso. Mesmo os grupos políticos que defendiam a expansão do Estado também criticavam a burocracia. Isso era especialmente visível, segundo ele, entre os chamados progressistas e socialistas do período. Eles defendiam maior intervenção do governo na economia, mais planejamento estatal e mais controle público sobre a sociedade, mas ao mesmo tempo também reclamavam da burocracia. Para Mises, isso revelava uma contradição importante. Esses grupos afirmavam que a burocracia não seria um problema do socialismo em si, mas apenas um defeito temporário do capitalismo. Segundo essa visão, o capitalismo estaria tentando se adaptar às mudanças sociais e econômicas através de uma administração burocrática imperfeita. Porém, quando o socialismo fosse plenamente implantado, essa burocracia desapareceria. Na sociedade planejada do futuro, diziam eles, não existiriam mais burocratas nem grandes máquinas administrativas opressoras. O próprio povo administraria tudo coletivamente. Mises chama a atenção para o fato de que praticamente todos concordavam em uma coisa: burocracia era vista como algo ruim, mas, ao mesmo tempo, quase ninguém conseguia explicar exatamente o que ela era. Para ele, essa situação era intelectualmente perigosa. As pessoas condenavam o sistema sem compreender seus mecanismos reais. Essa crítica metodológica é muito importante dentro do pensamento do autor. Mises acreditava que muitos debates políticos eram dominados por slogans emocionais, palavras de efeito e acusações vagas, em vez de análises cuidadosas. Por isso, antes mesmo de defender ou atacar qualquer sistema político ou econômico, ele queria estabelecer definições rigorosas. Seu objetivo era transformar uma discussão emocional em uma análise racional.
Ao desenvolver esse ponto, Mises também começa a preparar o terreno para uma das principais ideias do livro: a diferença entre a administração baseada no lucro e a administração burocrática. Segundo ele, as pessoas frequentemente culpam a burocracia por vários problemas sociais e econômicos, mas não percebem que ela surge como consequência de certas escolhas políticas e econômicas mais profundas. O autor sugere que o crescimento da burocracia está ligado ao crescimento do poder estatal sobre a sociedade. Quanto mais funções o governo assume, mais estruturas administrativas precisam ser criadas para controlar essas atividades. Assim, para Mises, a burocracia não aparece simplesmente porque algumas pessoas gostam de criar regras. Ela surge porque o Estado passa a interferir cada vez mais em áreas da vida econômica e social. Mas, neste primeiro momento da introdução, o autor ainda não aprofunda totalmente essa discussão. Seu foco principal é mostrar que o termo burocracia estava sendo utilizado de maneira confusa e emocional. Ele quer convencer o leitor de que é necessário abandonar slogans e começar uma investigação séria sobre o fenômeno. Outro aspecto importante é que Mises demonstra preocupação com a forma como as palavras podem manipular o pensamento político. Quando um termo se torna apenas um insulto, ele deixa de ajudar na compreensão da realidade. As pessoas passam a repetir palavras sem analisar seus significados. Para o autor, isso empobrece o debate público e dificulta a compreensão dos verdadeiros problemas sociais. Por isso, logo no início da obra, ele assume uma postura quase investigativa. Em vez de simplesmente se juntar ao coro de críticas contra a burocracia, ele pergunta: afinal, o que é burocracia? Como ela funciona? Por que ela existe? Em quais situações ela aparece? Ela é sempre ruim? Ela pode ser evitada? Essas perguntas orientam todo o restante do livro. Mises também deixa implícito que muitos críticos da burocracia atacavam apenas os sintomas, sem compreender as causas profundas do problema. Segundo ele, culpar apenas os burocratas seria simplificar demais a situação. O verdadeiro problema estaria na estrutura política e econômica que produz a expansão burocrática. Assim, o início da introdução possui uma função essencial dentro da obra. Ele não apresenta ainda toda a teoria econômica do autor, mas estabelece o método que será usado no restante do livro. Definir conceitos com precisão, separar emoção de análise e investigar as causas estruturais dos fenômenos sociais. Para Mises, compreender corretamente a burocracia era especialmente importante porque o mundo da década de 1940 estava passando por grandes transformações políticas. O crescimento do intervencionismo estatal, do socialismo, do planejamento econômico e dos regimes totalitários tornava essa discussão urgente. Ele acreditava que muitos países estavam caminhando para formas cada vez maiores de controle governamental sem compreender totalmente as consequências deste processo. Por isso, o estudo da burocracia não era para ele apenas um debate técnico sobre administração pública. Era uma discussão sobre liberdade individual, organização econômica e o futuro da sociedade moderna. E tudo começa, segundo o autor, pela necessidade de abandonar definições vagas e emocionais para analisar o problema de forma clara e rigorosa. Capítulo 1. No primeiro capítulo, Mises começa a desenvolver a ideia central de todo o livro: a diferença entre a administração baseada no lucro e a administração burocrática. Para ele, entender como funciona o sistema de lucro dentro do capitalismo é absolutamente essencial antes de discutir a burocracia. Isso porque, segundo o autor, a burocracia só pode ser compreendida corretamente quando comparada ao funcionamento do mercado. Mises inicia explicando o que é o capitalismo. Para ele, capitalismo é um sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção. Isso significa que fábricas, máquinas, terras, empresas e recursos pertencem a indivíduos ou grupos privados e não ao governo. Dentro desse sistema, empresários e produtores organizam a produção de bens e serviços buscando obter lucro. No entanto, Mises insiste em um ponto que considera extremamente importante. Embora os empresários estejam no comando das empresas, eles não são verdadeiramente soberanos. Eles não produzem o que querem simplesmente porque desejam. Segundo o autor, quem realmente manda no sistema econômico são os consumidores. É nesse contexto que aparece uma das frases mais importantes do capítulo: "The consumers are the real bosses." Os consumidores são os verdadeiros chefes. Para Mises, o empresário não é um governante absoluto da economia. Ele funciona mais como alguém tentando atender desejos alheios. Se produzir algo que os consumidores não querem comprar, ele terá prejuízo. Se produzir aquilo que as pessoas desejam intensamente, terá lucro. Assim, o consumidor orienta toda a produção econômica através das suas escolhas. O autor explica que, no mercado, cada compra funciona como uma espécie de voto econômico. Quando milhões de pessoas escolhem comprar determinado produto, estão sinalizando para as empresas que aquele bem deve continuar sendo produzido, ou até produzido em maior quantidade.
Quando deixam de comprar outro produto, estão indicando que recursos não devem mais ser desperdiçados naquela produção. Segundo Mises, é justamente isso que coordena a economia. Não existe um planejador central decidindo tudo. As preferências das pessoas vão orientando continuamente a produção. Dessa forma, o mercado funciona como uma espécie de democracia econômica. Compra do consumidor leva ao lucro, que leva a mais produção. E o contrário também acontece. Falta de demanda leva ao prejuízo, que leva ao fim da produção. Para Mises, lucro e prejuízo não são acidentes nem injustiças aleatórias. Eles funcionam como sinais. O lucro mostra que os recursos estão sendo usados de uma maneira que satisfaz os consumidores. O prejuízo mostra que os recursos estão sendo desperdiçados em atividades menos desejadas pelas pessoas. Essa ideia é extremamente importante porque o autor rejeita uma crítica muito comum ao capitalismo. A ideia de que existe oposição entre produção para lucro e produção para uso. Muitos críticos afirmavam que o capitalismo produzia apenas visando enriquecer empresários, enquanto o sistema socialista produziria visando as necessidades humanas. Mises considera essa distinção completamente equivocada. Segundo ele, o lucro é justamente o mecanismo que obriga os empresários a produzir aquilo que as pessoas desejam usar. Se uma empresa produz algo inútil ou indesejado, não consegue vender. Sem vendas, não existe lucro. Portanto, no pensamento de Mises, o lucro não afasta a produção das necessidades humanas. Ele é, precisamente, o instrumento que obriga os produtores a atender essas necessidades. Para o autor, isso explica por que o empresário vive constantemente pressionado a melhorar produtos, reduzir preços e adaptar-se ao público. A concorrência obriga as empresas a servir continuamente os consumidores. Quem falha nisso, perde espaço para concorrentes mais eficientes. Mises descreve o mercado como um processo dinâmico de competição permanente. Os empresários estão sempre tentando descobrir o que as pessoas desejam antes dos outros concorrentes. Quem acerta obtém lucro, quem erra sofre prejuízo. Assim, o lucro funciona como recompensa por atender corretamente às demandas sociais. A partir daí, o autor entra no que considera o problema mais importante de toda a economia, o cálculo econômico. Segundo Mises, o grande mérito do capitalismo não é apenas produzir riqueza, mas permitir algo muito mais fundamental, o cálculo racional. Ele afirma que uma economia moderna possui milhões de recursos diferentes, milhares de matérias-primas, incontáveis tipos de máquinas, trabalhadores com habilidades distintas e infinitas possibilidades de produção. Surge então um problema gigantesco. Como decidir racionalmente o que produzir? Por exemplo, devemos usar aço para fabricar carros ou pontes? Devemos construir hospitais ou fábricas? Vale mais produzir roupas ou máquinas? Qual método de produção é mais eficiente? Para Mises, essas perguntas não podem ser respondidas apenas olhando para objetos físicos. Não basta contar toneladas de aço ou horas de trabalho, é necessário comparar economicamente diferentes alternativas. E aqui entra o papel dos preços. Segundo o autor, os preços de mercado permitem transformar preferências humanas em sinais econômicos objetivos. Quando consumidores valorizam fortemente determinado produto, os preços tendem a subir. Isso sinaliza aos produtores que mais recursos devem ser direcionados para aquela atividade. Assim, os preços coordenam recursos escassos. Então, preferências humanas leva aos preços, que também leva às decisões econômicas. Mises afirma que sem preços reais não existe cálculo econômico racional, e isso leva diretamente ao seu famoso argumento contra o socialismo. Segundo ele, em uma economia socialista não existe propriedade privada dos meios de produção. As fábricas, terras e máquinas pertencem ao Estado, mas se tudo pertence ao governo, não existem trocas genuínas desses bens no mercado, e sem trocas não existem preços reais. Sem preços reais para máquinas, terrenos, matéria-primas e equipamentos, torna-se impossível comparar racionalmente diferentes planos de produção. O planejador estatal não consegue saber qual projeto é mais eficiente, qual método desperdiça menos recurso, qual alternativa atende melhor às necessidades da população. Para Mises, isso significa que o socialismo destrói a possibilidade de cálculo econômico racional. Ele considera esse problema fatal. Não seria apenas uma dificuldade administrativa, seria uma impossibilidade estrutural. Segundo o autor, os engenheiros podem saber tecnicamente como construir milhares de coisas diferentes. A tecnologia mostra o que é possível fazer, mas apenas os preços de mercado mostram o que vale a pena fazer economicamente. Esse é um dos argumentos centrais de toda a obra. Mises então utiliza exemplos ligados à economia de guerra para ilustrar sua ideia. Um dos principais exemplos é o da borracha sintética durante a Segunda Guerra Mundial.
Ele explica que a Alemanha nazista investiu fortemente na produção de borracha sintética porque previu dificuldades de importar borracha natural em casos de guerra. Já países como Estados Unidos e Inglaterra inicialmente não seguiram esse caminho porque a produção de borracha sintética era muito mais cara. Críticos do capitalismo afirmavam que isso demonstrava um defeito do sistema de lucro. Empresas privadas só produziam aquilo que dava lucro imediato, ignorando interesses nacionais estratégicos. Mas Mises rejeita essa interpretação. Segundo ele, defesa nacional é responsabilidade do governo, não das empresas privadas. Se o governo considera algo necessário para a guerra, deve financiar isso diretamente por impostos, subsídios ou gastos públicos. Para o autor, culpar empresários por não produzirem algo economicamente inviável seria absurdo. O empresário é obrigado pelo próprio sistema de mercado a usar recursos da maneira mais eficiente possível, segundo os desejos dos consumidores. Mises também critica a ideia de que o governo deveria substituir constantemente as escolhas dos consumidores. Ele reconhece que as pessoas podem fazer escolhas ruins, gastar dinheiro com coisas consideradas pouco saudáveis ou pouco inteligentes. Porém, afirma que não existe nenhuma autoridade infalível capaz de decidir melhor por todos. Segundo ele, substituir as escolhas de milhões de consumidores pelas decisões de pequenos grupos de planejadores não elimina erros, apenas troca os erros da população pelos erros dos burocratas. Outro ponto extremamente importante no capítulo é a ideia de mudança constante. Mises explica que o mundo econômico nunca está parado. Gostos mudam, tecnologias mudam, populações mudam, recursos mudam. Por isso, o empresário precisa adaptar-se continuamente. Lucro e prejuízo surgem justamente porque existem mudanças permanentes na sociedade. Se tudo permanecesse sempre igual, não existiriam empresários nem lucros extraordinários. O empreendedor ganha dinheiro precisamente porque consegue perceber mudanças antes dos outros e adaptar a produção rapidamente. Assim, o empreendedorismo funciona como mecanismos de adaptação da economia às mudanças sociais. Na terceira parte do capítulo, Mises passa a explicar como as empresas conseguem administrar sistemas tão complexos. A resposta dele é através da contabilidade. Segundo o autor, a contabilidade é uma das maiores invenções da civilização moderna. Ela permite transformar operações econômicas gigantescas em números compreensíveis. O empresário pode analisar custos, receitas, lucros, prejuízos, desempenho de setores específicos, eficiência de departamentos inteiros. Isso permite uma avaliação objetiva da gestão. Receita menos custo dá o lucro ou prejuízo. Mises considera isso fundamental porque torna impossível identificar rapidamente erros e acertos. Setores lucrativos podem ser expandidos, setores ineficientes podem ser encerrados. A empresa adapta-se continuamente aos desejos dos consumidores. Ele cita inclusive o escritor alemão Goethe, que chamou a contabilidade de partidas dobradas de uma das maiores invenções da mente humana. Para Mises, isso mostra como a civilização capitalista criou instrumentos extremamente sofisticados de coordenação social. No pensamento do autor, preços, lucro, prejuízo e contabilidade não são apenas ferramentas financeiras. Eles são mecanismos civilizatórios que permitem organizar racionalmente uma economia extremamente complexa. E é justamente isso que, segundo ele, a administração burocrática não consegue reproduzir. Assim, todo o primeiro capítulo serve para estabelecer uma ideia central. O sistema de lucro não é apenas um método de enriquecimento privado. Ele é um mecanismo que coordena a produção, distribui recursos escassos, adapta a economia às mudanças e conecta continuamente empresas às necessidades dos consumidores. Capítulo 2. Neste capítulo, Mises passa a analisar diretamente aquilo que considera o oposto à administração baseada no lucro, a administração burocrática. Depois de explicar no capítulo anterior como o mercado funciona através de preços, lucro, prejuízo e competição, ele agora procura mostrar como funciona uma organização que não pode utilizar esses mecanismos. O ponto de partida do autor é muito importante. Mises não afirma que toda a burocracia é inútil ou desnecessária, pelo contrário, ele reconhece que certos tipos de administração pública são inevitáveis. Um governo precisa existir. Tribunais, polícia, forças armadas e vários serviços públicos precisam de alguma forma de organização administrativa. O problema, segundo ele, começa quando se tenta administrar áreas econômicas inteiras usando métodos burocráticos em vez de métodos baseados no lucro. Para compreender essa diferença, Mises diz que é preciso entender uma característica central da burocracia. Ela opera sem cálculo econômico baseado no mercado. No sistema capitalista, uma empresa consegue medir seu sucesso através do lucro e do prejuízo. Se uma atividade gera lucro, isso indica que consumidores valorizam aquele serviço ou produto mais do que os recursos usados para produzi-lo.
Se gera prejuízo, significa que os recursos estão sendo desperdiçados em algo menos desejado. Mas a administração burocrática funciona de maneira completamente diferente. Uma repartição pública, por exemplo, não vende seus serviços livremente no mercado. Ela normalmente recebe recursos através de impostos. Isso significa que não existe uma relação direta entre aquilo que ela produz e aquilo que os consumidores estariam voluntariamente dispostos a pagar. Segundo Mises, isso cria um problema gigantesco. Como medir eficiência? Uma empresa privada pode calcular custos, receitas, lucros, prejuízos, produtividade. Mas como medir economicamente a eficiência de um ministério, de uma agência estatal ou de um departamento público? Para o autor, isso é extremamente difícil e muitas vezes impossível. É justamente por causa dessa impossibilidade que, segundo ele, a burocracia precisa substituir os incentivos do mercado por regras formais. No setor privado, o gerente possui certa liberdade porque existe um critério objetivo para avaliar resultados: o lucro. Se suas decisões aumentam a eficiência e satisfazem consumidores, a empresa prospera. Assim, o sistema permite flexibilidade, criatividade e adaptação. Já na burocracia estatal, como não existe lucro funcionando como indicador, o controle precisa ocorrer de outra forma. Esse controle acontece através de regulamentos, normas, hierarquias, procedimentos, formulários, autorizações, limites legais rígidos. Assim, a administração burocrática não pode funcionar principalmente com base em iniciativa individual. Ela depende da obediência a regras detalhadas. Esse é um dos pontos centrais do capítulo. Segundo Mises, o burocrata não é avaliado principalmente pelos resultados econômicos que produz, mas pela sua conformidade com normas administrativas. Enquanto no mercado o foco está em resultados, na burocracia o foco está no procedimento correto. O funcionário público precisa seguir regulamentos precisamente porque não existe outra forma objetiva de controlar sua atuação. O sistema precisa garantir que ele não utilize arbitrariamente recursos públicos. Para isso, cria-se uma rede de regras extremamente detalhadas. Mises explica que esse tipo de administração inevitavelmente reduz a autonomia individual do funcionário. O empresário pode tomar decisões rápidas, mudar estratégias e assumir riscos porque responde ao mercado. Já o burocrata normalmente possui pouca liberdade de ação. Seu trabalho consiste em seguir instruções previamente estabelecidas. Segundo o autor, isso não acontece porque os burocratas sejam menos inteligentes ou menos capazes. O problema está na própria estrutura do sistema. No mercado, consumidores orientam produção, preços transmitem informações, lucro mede eficiência. Na burocracia, não existem preços de mercado para várias atividades, não existe cálculo econômico preciso, não existe teste direto de eficiência. Por isso, a única alternativa encontrada é o controle por regras. Mises enfatiza que isso transforma completamente o comportamento das organizações públicas. Em vez de buscar continuamente inovação e eficiência, a burocracia tende a preocupar-se com o cumprimento de regulamentos, respeito à hierarquia, segurança administrativa, prevenção de erros formais. Assim, o objetivo principal deixa de produzir o melhor resultado possível e passa a ser evitar violações de procedimento. Esse ponto é extremamente importante no pensamento do autor. Segundo ele, um burocrata eficiente não é necessariamente aquele que produz mais benefícios sociais. Muitas vezes, é simplesmente aquele que segue perfeitamente os regulamentos existentes. Isso cria, na visão de Mises, uma lógica muito diferente da lógica empresarial. O empresário precisa constantemente adaptar-se às mudanças do mercado. Já o burocrata tende à estabilidade e à padronização. O autor argumenta que isso gera uma expansão contínua de formalidades administrativas. Como o sistema não consegue avaliar resultados econômicos diretamente, ele tenta compensar isso aumentando controles internos. Surgem então mais formulários, mais aprovações, mais departamentos, mais registros, mais supervisão, mais etapas obrigatórias. Segundo Mises, esse crescimento de procedimentos formais não é mero acidente, ele é consequência lógica da administração burocrática. O autor também explica que a burocracia precisa tratar casos individuais de maneira padronizada. Isso ocorre porque o burocrata não pode agir livremente conforme preferências pessoais. Ele precisa aplicar regras gerais para evitar favoritismo e arbitrariedade. Assim, a burocracia busca impessoalidade. Todos devem ser tratados segundo normas previamente estabelecidas. Embora Mises reconheça que isso pode ter vantagens em certas áreas do governo, ele também afirma que essa rigidez produz lentidão e inflexibilidade. Uma empresa privada pode adaptar-se rapidamente a novas situações, já uma estrutura burocrática frequentemente depende de autorizações superiores, de alterações regulatórias, de processos administrativos longos. Segundo o autor, isso dificulta a inovação.
Outro ponto importante do capítulo é que Mises diferencia claramente a administração burocrática de incompetência pessoal. Ele insiste que o problema não está necessariamente nas pessoas que trabalham no governo. Muitos funcionários públicos podem ser honestos, trabalhadores e inteligentes. O problema, para ele, está no fato de que o sistema burocrático não consegue utilizar mecanismos de cálculo econômico como o mercado utiliza. Por isso, mesmo indivíduos competentes acabam limitados por uma estrutura baseada em regulamentos formais. Mises também alerta que métodos burocráticos podem tornar-se perigosos quando começam a invadir áreas econômicas que normalmente funcionariam através do mercado. Segundo ele, quanto mais o Estado interfere na economia, mais atividades precisam ser administradas burocraticamente. E quanto mais isso acontece, mais regras e controles substituem os sinais espontâneos do mercado. Assim, atividades que antes eram guiadas por preços, concorrência, lucro, escolhas dos consumidores, passam a ser guiadas por decretos, regulamentos, autorizações, decisões administrativas. Esse processo, segundo o autor, altera profundamente o funcionamento da sociedade. Mises acredita que a grande força do mercado é justamente permitir coordenação descentralizada. Milhões de pessoas tomam decisões independentes, guiadas por preços e preferências individuais. Nenhuma autoridade central precisa comandar tudo. Já a burocracia exige centralização crescente. Como não existem sinais automáticos de mercado, torna-se necessário supervisionar continuamente o comportamento das organizações e dos indivíduos. Ao longo do capítulo, o autor procura mostrar que a burocracia não é simplesmente um efeito moral ou administrativo. Ela é uma consequência estrutural da ausência de mecanismos de mercado. Sem lucro e prejuízo, a administração precisa apoiar-se em regras. Sem preços reais, torna-se impossível calcular racionalmente a eficiência econômica. Sem consumidores escolhendo livremente, surgem controle administrativos centralizados. Essa é a lógica central do capítulo. Para Mises, a administração burocrática pode funcionar razoavelmente em áreas limitadas do governo, onde objetivos econômicos não são o principal critério, como tribunais, polícia ou defesa nacional. Porém, quando esse modelo é expandido para organizar toda a economia, ele acredita que surgem enormes problemas de ineficiência, rigidez e perda de liberdade econômica. Assim, o segundo capítulo serve como contraponto direto ao primeiro. No capítulo anterior, o lucro funcionava como mecanismos de coordenação racional. Neste capítulo, Mises tenta mostrar que, sem esse mecanismo, a administração depende inevitavelmente de regras formais e controle burocrático. Capítulo 3. Neste capítulo, Mises aprofunda uma das ideias centrais do livro: os problemas que surgem quando o Estado tenta administrar empresas econômicas utilizando métodos burocráticos. Depois de explicar no capítulo anterior como funciona a administração burocrática em geral, ele agora explica essa análise especificamente às empresas públicas. O ponto principal do autor é que uma empresa estatal enfrenta um problema fundamental. Ela não consegue funcionar racionalmente da mesma maneira que uma empresa privada porque não está plenamente submetida ao mercado. Segundo Mises, uma empresa privada opera sob pressão constante dos consumidores. Ela precisa gerar lucro para sobreviver. Se desperdiça recursos, sofre prejuízo. Se produz algo que as pessoas não desejam comprar, desaparece. O lucro e o prejuízo funcionam como testes permanentes de eficiência. Já uma empresa pública funciona em uma situação muito diferente. Ela normalmente não depende exclusivamente das escolhas voluntárias dos consumidores para sobreviver. Em muitos casos, recebe apoio financeiro do governo, proteção política ou privilégios legais. Isso altera completamente os incentivos econômicos. O autor afirma que o problema não é apenas o fato de o Estado ser proprietário da empresa. O problema central é que a administração pública não possui os mesmos mecanismos objetivos de cálculo econômico presentes no mercado. Segundo Mises, uma empresa privada consegue responder perguntas fundamentais: está sendo eficiente? Está desperdiçando recursos? Deve expandir ou reduzir operações? Quais setores são lucrativos? Quais atividades devem ser encerradas? Ela responde essas perguntas através da contabilidade de lucros e prejuízos. Mas, nas empresas públicas, isso se torna muito mais difícil. O governo pode manter funcionando atividades deficitárias durante anos utilizando impostos, empréstimos públicos ou emissão de moedas. Isso impede que o prejuízo funcione como sinal disciplinador. Então, se uma empresa privada sofre prejuízo, ocorre a falência ou um ajuste na empresa. Enquanto isso, numa empresa pública, se ocorre prejuízo, ocorre o subsídio estatal. Segundo Mises, essa diferença é decisiva. Uma empresa privada que administra mal seus recursos eventualmente desaparece.
Já uma empresa estatal pode continuar operando, mesmo sendo ineficiente, porque não depende totalmente da aprovação econômica dos consumidores. Isso gera aquilo que o autor considera uma ineficiência estrutural. Ele não afirma necessariamente que todos os administradores públicos sejam incompetentes. O problema, novamente, está no sistema de incentivos. Como não existe a mesma pressão econômica do mercado, desaparece também o principal mecanismo que obriga a racionalização contínua. Mises insiste que o lucro não é apenas enriquecimento privado, ele é uma ferramenta de cálculo social. Ele mostra se uma atividade está usando recursos de maneira que os consumidores aprovam. Quando uma empresa estatal opera sem depender realmente de lucro, torna-se muito mais difícil saber se seus recursos estão sendo bem utilizados, se a população realmente valoriza aquele serviço naquele custo, se outra forma de produção seria mais eficiente. O autor considera isso especialmente grave porque empresas públicas frequentemente operam em setores enormes da economia: transportes, energia, comunicações, infraestrutura, mineração, serviços industriais. Sem cálculo econômico preciso, segundo ele, esses setores passam a funcionar de maneira parcialmente cega. Um dos temas mais importantes do capítulo é justamente a impossibilidade de avaliação objetiva. Segundo Mises, em uma empresa privada, a contabilidade permite identificar claramente quais departamentos funcionam bem, quais projetos geram desperdício, quais gestores tomam boas decisões. Mas, em uma empresa estatal, essa avaliação fica comprometida porque os resultados financeiros não refletem necessariamente a eficiência econômica real. Por exemplo, uma empresa pública pode registrar equilíbrio financeiro apenas porque recebeu subsídios do governo ou proteção contra a concorrência. Neste caso, os números deixam de mostrar se a empresa realmente atende às preferências dos consumidores da forma mais eficiente possível. O autor acredita que isso enfraquece profundamente a racionalidade administrativa. Além disso, Mises argumenta que as empresas públicas frequentemente precisam seguir objetivos políticos, não econômicos. Esse é outro ponto central do capítulo: a politização da gestão. Segundo ele, uma empresa estatal dificilmente consegue agir exclusivamente com base em eficiência econômica porque está subordinada ao poder político. Decisões passam, então, a ser influenciadas por interesses eleitorais, pressões partidárias, grupos de interesses, sindicatos, objetivos ideológicos, necessidades de propaganda política. Assim, critérios econômicos tornam-se secundários. Uma empresa privada normalmente precisa perguntar: isso gera lucro? Já uma empresa estatal frequentemente precisa perguntar: isso é politicamente conveniente? Segundo Mises, isso altera profundamente a lógica administrativa. Projetos economicamente ineficientes podem continuar existindo porque geram apoio político. Funcionários podem ser mantidos não por produtividade, mas por pressão eleitoral ou sindical. Investimentos podem ser direcionados para regiões politicamente estratégicas, mesmo quando não fazem sentido econômico. Para o autor, isso cria um ambiente em que as decisões econômicas passam a obedecer cálculos políticos. Mises considera isso inevitável quando o Estado controla empresas produtivas. Ele argumenta que políticos não podem administrar como empresários porque seus incentivos são diferentes. O empresário precisa satisfazer consumidores para sobreviver economicamente. Já o político frequentemente precisa satisfazer grupos políticos para sobreviver eleitoralmente. Outro aspecto importante do capítulo é a questão dos subsídios. Segundo Mises, quando uma empresa pública acumula prejuízos, o governo normalmente não a deixa falir facilmente. Em vez disso, transfere recursos públicos para mantê-la funcionando. Mas isso, segundo ele, apenas oculta o problema econômico real. Os prejuízos não desaparecem, eles apenas são distribuídos pela sociedade através de impostos, inflação, dívida pública, aumento do gasto estatal. O autor acredita que isso dificulta perceber o verdadeiro custo das atividades estatais. Enquanto no mercado empresas ineficientes desaparecem relativamente rápido, no setor público a ineficiência pode prolongar-se indefinidamente. Mises também afirma que a ausência de concorrência agrava ainda mais esse problema. Uma empresa privada precisa competir continuamente com outras empresas. Isso obriga inovação, redução de custos e melhoria de qualidade. Mas muitas empresas estatais funcionam como monopólios protegidos. Sem concorrência, segundo ele, desaparece outra importante fonte de disciplina econômica. O resultado seria menor incentivo à eficiência, menor inovação, expansão administrativa, aumento da rigidez burocrática. Além disso, o autor argumenta que funcionários de empresas públicas frequentemente desenvolvem mentalidade burocrática semelhante à descrita no capítulo anterior. Como a sobrevivência da organização depende diretamente do lucro, os incentivos passam a girar em torno do cumprimento de regulamentos, da preservação do cargo, da estabilidade institucional, da expansão do orçamento.
Assim, a organização tende a concentrar-se mais na manutenção da sua própria estrutura do que na satisfação eficiente das necessidades dos consumidores. Outro ponto importante é que Mises não acredita que o problema possa ser resolvido simplesmente escolhendo administradores melhores. Segundo ele, mesmo gestores competentes continuam presos às limitações estruturais da administração estatal. O problema não seria pessoal, mas sistêmico. Sem mercado genuíno, não existem preços reais completos, não existe cálculo econômico pleno, não existe teste permanente de lucro e prejuízo. E sem esses elementos, a administração perde seu principal instrumento racional de orientação. O autor também critica tentativas de fazer empresas públicas imitarem parcialmente empresas privadas. Segundo ele, governos frequentemente tentam introduzir sistemas contábeis, metas financeiras e indicadores administrativos em empresas estatais. Porém, enquanto a organização continuar protegida politicamente e dependente do Estado, esses mecanismos nunca funcionarão exatamente como no mercado competitivo. Isso ocorre porque, no fim das contas, a empresa pública sabe que não enfrenta as mesmas consequências econômicas de uma empresa privada. Para Mises, esse ponto é decisivo. O mercado pune erros de maneira objetiva. A burocracia estatal, por outro lado, tende a absorver e prolongar erros através de mecanismos políticos e administrativos. Ao longo de todo o capítulo, o autor procura mostrar que a gestão estatal de empresas produtivas inevitavelmente se afasta da lógica econômica do mercado e aproxima-se da lógica burocrática. Isso significa mais regras, mais influência política, menos flexibilidade, menor capacidade de cálculo econômico, menor pressão competitiva. Assim, o terceiro capítulo reforça a tese central do livro. A racionalidade econômica depende do mercado, da propriedade privada, dos preços e do lucro. Quando esses elementos são substituídos pela administração estatal burocrática, segundo Mises, surgem inevitavelmente problemas de ineficiência, politização e perda de coordenação econômica racional. Capítulo 4. Neste capítulo, Mises desenvolve uma ideia que considera extremamente importante. Mesmo empresas formalmente privadas podem acabar funcionando de maneira burocrática quando sofrem intervenção crescente do Estado. Esse ponto é central no pensamento do autor porque ele quer mostrar que a burocracia não depende apenas da propriedade estatal direta. Uma empresa pode continuar sendo oficialmente privada, mas, se o governo controla suas decisões essenciais, ela deixa de operar segundo a lógica empresarial do mercado e passa a funcionar cada vez mais como uma repartição burocrática. Segundo Mises, a verdadeira diferença entre uma empresa capitalista e uma organização burocrática não está apenas em quem é o proprietário legal, mas principalmente na forma como as decisões são tomadas. Uma empresa genuinamente empresarial toma decisões guiadas por preços de mercado, concorrência, lucro, prejuízo, preferência dos consumidores. Já uma organização burocrática toma decisões guiadas por regulamentos, ordens governamentais, controles administrativos, exigências políticas, normas legais rígidas. O argumento central do capítulo é que o intervencionismo estatal vai gradualmente substituindo os mecanismos de mercado por controles burocráticos. Mises considera esse processo extremamente perigoso porque ele altera lentamente a natureza do capitalismo sem necessariamente abolir formalmente a propriedade privada. Segundo o autor, muitos governos afirmam respeitar a iniciativa privada, mas ao mesmo tempo impõem tantas regras e controles que os empresários perdem a liberdade real de administrar seus negócios. Uma das primeiras formas de intervenção analisada por Mises é o controle de preços. Ele explica que em uma economia de mercado os preços funcionam como sinais fundamentais. Eles mostram quais produtos são mais desejados, quais recursos estão escassos, onde investir, o que produzir, quanto produzir. Mas, quando o governo impõe preços artificialmente, seja estabelecendo preços máximos ou mínimos, esses sinais deixam de refletir livremente as condições do mercado. Segundo Mises, isso desorganiza o processo econômico. Por exemplo, se o governo determina que um produto não pode ultrapassar determinado preço, mesmo quando os custos aumentam, a empresa perde a capacidade de ajustar-se economicamente. Ela passa então a depender de autorizações governamentais, exceções regulatórias e negociações políticas. Assim, decisões empresariais começam a ser substituídas por decisões administrativas. O empresário deixa de perguntar o que os consumidores desejam e passa a perguntar o que os reguladores permitirão. Para Mises, esse é um passo importante na burocratização da economia. Outro ponto central do capítulo é o controle de lucros. Segundo o autor, muitos governos tratam o lucro com desconfiança. Consideram que lucros altos seriam sinais de exploração ou injustiça, por isso criam impostos elevados, limites de rentabilidade, restrições financeiras, controles sobre investimentos. Mas Mises insiste novamente que o lucro possui uma função econômica essencial.
No pensamento dele, o lucro orienta investimentos, recompensa a eficiência, direciona recursos, estimula a inovação, adapta a produção às necessidades humanas. Quando o governo começa a limitar artificialmente os lucros, segundo ele, enfraquece exatamente o mecanismo que orienta racionalmente a economia. O empresário perde incentivo para assumir riscos, inovar, expandir produção, investir em novos métodos. Além disso, segundo Mises, quanto mais o lucro é restringido, mais as empresas passam a depender de proteção política. Em vez de buscar sucesso através da competição do mercado, elas começam a buscar subsídios, favores governamentais, benefícios fiscais, proteção regulatória, influência política. Isso altera profundamente o comportamento empresarial. Outro tema extremamente importante no capítulo é a regulação. Mises afirma que toda regulamentação econômica amplia o poder administrativo do Estado sobre empresas privadas. Inicialmente, essas intervenções podem parecer pequenas ou pontuais, porém, segundo ele, elas tendem a expandir-se continuamente. Uma nova regra frequentemente gera novos problemas econômicos. Para corrigir esses problemas, o governo cria novas intervenções. Essas novas intervenções criam outras distorções, exigindo mais controles ainda. Assim, o intervencionismo cresce progressivamente. Segundo Mises, esse processo produz uma transformação gradual da economia. Se as empresas continuam privadas apenas no nome, mas suas decisões passam a ser fortemente condicionadas pelo aparato estatal. Ele argumenta que isso gera insegurança permanente para empresários. No mercado livre, a empresa tenta prever preferências dos consumidores, custos, concorrência. Já em uma economia altamente intervencionista, ela também precisa prever decisões regulatórias, mudanças políticas, interpretações burocráticas, alterações legais, riscos administrativos. Para o autor, isso desloca o centro da atividade econômica. O empresário deixa de concentrar-se apenas na eficiência econômica e passa a dedicar energia crescente à adaptação política e burocrática. Outro tópico muito importante é a interferência estatal na contratação e gestão do trabalho. Segundo Mises, à medida que o governo aumenta regulamentações trabalhistas detalhadas, as empresas perdem flexibilidade administrativa. O empresário deixa de poder decidir livremente salários, contratação, demissão, condições de trabalho, organização interna. Em vez disso, precisa obedecer normas jurídicas complexas e frequentemente mutáveis. Isso aumenta enormemente departamentos jurídicos, estruturas administrativas, controles internos, registros formais, procedimentos obrigatórios. A empresa passa então a funcionar cada vez mais através de processos burocráticos. Segundo Mises, isso altera até mesmo a mentalidade dos gestores. Em vez de agir como empreendedores buscando inovação e adaptação rápida, passam a agir como administradores cautelosos, tentando evitar violações regulatórias. O foco desloca-se da criatividade econômica para a conformidade legal, da eficiência para o cumprimento de normas. O autor considera isso uma mudança profunda na natureza do capitalismo. Outro aspecto importante do capítulo é que Mises acredita que o intervencionismo reduz gradualmente a autonomia empresarial. Formalmente, o empresário ainda possui sua empresa, mas, na prática, decisões essenciais começam a depender do governo. Segundo ele, quando o Estado controla preços, salários, crédito, investimentos, produção, comércio, o empresário deixa de ser o verdadeiro empreendedor independente. Ele transforma-se em uma espécie de gerente subordinado ao Estado. Mises acredita que esse processo leva lentamente a uma economia sem verdadeira liberdade empresarial, mesmo sem abolir juridicamente a propriedade privada. Isso é muito importante no pensamento dele, porque o autor rejeita a ideia de que existiria uma posição estável entre capitalismo livre e socialismo completo. Segundo Mises, o intervencionismo tende naturalmente a expandir-se. Cada intervenção cria distorções que servem de justificativa para novas intervenções. O resultado final seria uma sociedade progressivamente burocratizada. Ele também argumenta que grandes empresas frequentemente conseguem adaptar-se melhor a ambientes altamente regulados do que pequenas empresas. Isso ocorre porque grandes corporações possuem departamentos jurídicos, influência política, capacidade administrativa, recursos para lidar com burocracia. Já pequenos empresários sofrem muito mais. Segundo Mises, isso pode acabar reduzindo concorrência e fortalecendo grandes organizações protegidas politicamente. Outro ponto importante é que o autor não vê essa burocratização como resultado de maldade individual dos funcionários públicos. Novamente, ele insiste que o problema é estrutural. Quanto mais decisões econômicas dependem do Estado, mais a economia precisa ser administrada através de regras burocráticas. E quanto mais isso acontece, menos importante torna-se o consumidor, menos relevante torna-se o lucro, menos flexível torna-se a produção. Mais centralizadas tornam-se as decisões.
Para Mises, a grande força do capitalismo está justamente na descentralização. Milhões de indivíduos tomam decisões independentes guiados por preços e preferências livres. O intervencionismo substitui essa coordenação espontânea por coordenação administrativa. Ao longo do capítulo, o autor procura mostrar que a burocratização da economia não exige necessariamente nacionalização completa. Ela pode surgir gradualmente através de controles parciais que vão reduzindo a liberdade efetiva das empresas privadas. Assim, o quarto capítulo reforça uma das teses centrais do livro. Quanto maior a intervenção estatal na economia, menos empresarial e mais burocrática torna-se a sociedade. Segundo Mises, o resultado final desse processo é uma economia em que empresas privadas continuam existindo apenas formalmente, enquanto suas decisões reais passam a ser condicionadas por estruturas administrativas e políticas cada vez mais amplas. Capítulo 5. Neste capítulo, Mises amplia sua análise além da economia e começa a discutir os efeitos sociais e políticos da expansão burocrática. Até esse ponto do livro, ele havia focado principalmente na diferença entre a administração baseada no lucro e a administração burocrática. Agora, o autor procura mostrar como a burocratização modifica o comportamento político, a organização da sociedade e até a mentalidade das pessoas. O tema central do capítulo é a ideia de que a burocracia não permanece limitada à administração técnica. Segundo Mises, quando a burocracia cresce, ela transforma gradualmente toda a estrutura política da sociedade. Uma das primeiras ideias desenvolvidas pelo autor é a chamada mentalidade burocrática. Segundo Mises, o funcionário burocrático vive em um ambiente muito diferente daquele do empresário ou do trabalhador inserido no mercado competitivo. No setor privado, indivíduos precisam adaptar-se constantemente às mudanças, às concorrências, às preferências dos consumidores, às inovações tecnológicas. Já o burocrata trabalha dentro de uma estrutura baseada em estabilidade, regras fixas, hierarquia, procedimentos formais, segurança institucional. Isso produz, segundo o autor, uma mentalidade diferente. O burocrata tende a valorizar segurança, estabilidade, preservação do cargo, obediência às normas, continuidade administrativa. Enquanto o empreendedor é incentivado a correr riscos e inovar, o burocrata é incentivado a evitar erros administrativos. Segundo Mises, isso altera profundamente a forma como o indivíduo enxerga a sociedade e a política. O autor acredita que a expansão da burocracia faz crescer uma visão do mundo cada vez mais dependente do Estado. Em vez de enxergar a sociedade como resultado das ações livres de milhões de indivíduos, o burocrata tende a enxergá-lo como algo que deve ser organizado, supervisionado e controlado administrativamente. Esse ponto é muito importante no pensamento do autor, porque ele acredita que a burocratização modifica não apenas instituições, mas também a cultura política. Outro aspecto central do capítulo é a transformação do funcionalismo público em um grupo político organizado. Segundo Mises, à medida que o Estado cresce também o número de pessoas que dependem diretamente dele. Funcionários públicos, administradores, técnicos, reguladores, empregados de empresas estatais, beneficiários permanentes de programas públicos. Esses grupos passam então a possuir interesses políticos próprios. O burocrata deixa de ser apenas administrador e transforma-se também em eleitor e força política. Segundo Mises, isso produz um fenômeno importante. A burocracia tende à autopreservação, ou seja, estruturas burocráticas passam naturalmente a defender expansão de orçamento, aumento de poder, manutenção de cargos, crescimento de departamentos, ampliação de competências administrativas. Para o autor, isso ocorre porque o burocrata possui interesse direto na continuidade e expansão do aparato estatal. Quanto maior o governo, maior o número de cargos, maior a influência administrativa, maior a segurança institucional dos funcionários públicos. Assim, segundo Mises, surge um incentivo permanente para a expansão da máquina estatal. O autor acredita que isso altera profundamente o funcionamento da democracia. Em teoria, diz ele, o governo deveria servir aos cidadãos. Porém, quando a burocracia cresce muito, cria-se um grande grupo social e economicamente dependente do próprio Estado. Esse grupo passa então a apoiar politicamente políticas de expansão governamental. Segundo Mises, isso gera um círculo de crescimento contínuo. O autor considera esse processo especialmente importante, porque ele acredita que a burocracia raramente aceita reduzir seu próprio tamanho voluntariamente. Ao contrário, estruturas administrativas tendem continuamente a justificar sua própria expansão. Novos problemas sociais frequentemente servem como justificativa para a criação de novas agências, ampliação regulatória, aumento de orçamento, contratação de mais funcionários. Segundo Mises, poucas instituições burocráticas admitem que perderam utilidade ou que deveriam desaparecer. Outro conceito importante desenvolvido no capítulo é o corporativismo estatal. Mises argumenta que grupos ligados ao Estado frequentemente passam a agir como corporações políticas organizadas defendendo privilégios próprios.
Isso inclui sindicatos do funcionalismo, associações burocráticas, setores protegidos por regulamentações e empresas dependentes de contratos públicos. Segundo o autor, esses grupos começam a pressionar continuamente por mais intervenção, mais proteção, mais recursos públicos, mais estabilidade administrativa. Assim, o Estado deixa de ser apenas árbitro da sociedade e transforma-se gradualmente em centro de interesses organizados. Mises acredita que isso enfraquece o funcionamento espontâneo do mercado e fortalece a política de grupos de pressão. Outro ponto extremamente importante do capítulo é a ideia de acomodação política. Segundo o autor, em uma sociedade burocratizada, indivíduos começam progressivamente a adaptar seu comportamento ao Estado. Em vez de buscar sucesso, principalmente através da produção, do empreendedorismo, da inovação, da competição, muitas pessoas passam a buscar proteção estatal, cargos públicos, privilégios legais, subsídios, regulamentações favoráveis. Isso altera profundamente os incentivos sociais. O sucesso econômico deixa gradualmente de depender apenas da capacidade de servir consumidores e passa a depender também da proximidade com o poder político. Segundo Mises, isso produz uma mudança cultural importante. A política começa a substituir o mercado como principal caminho para a obtenção de vantagens econômicas. O autor considera isso extremamente perigoso, porque acredita que a sociedade passa então a concentrar energia crescente em disputas políticas por privilégios. Em vez de competir economicamente para produzir mais riqueza, grupos passam a competir politicamente para controlar recursos estatais. Outro aspecto importante do capítulo é a análise da relação entre burocracia e liberdade individual. Segundo Mises, quanto maior o poder administrativo do Estado, menor tende a ser a autonomia do indivíduo. Isso ocorre porque decisões anteriormente tomadas livremente pelas pessoas passam gradualmente a depender de permissões, de regulamentações, de aprovações administrativas e de normas burocráticas. Assim, áreas cada vez maiores da vida social tornam-se subordinadas à autoridade estatal. O autor acredita que isso modifica até mesmo a atitude psicológica dos cidadãos. Indivíduos tornam-se mais dependentes do governo e menos habituados à responsabilidade individual. A sociedade passa então a esperar soluções políticas e administrativas para problemas que anteriormente eram resolvidos através da iniciativa privada e da cooperação espontânea. Segundo Mises, isso fortalece ainda mais a expansão burocrática. Outro ponto importante é que o autor não vê esse processo como resultado necessariamente intencional de uma conspiração política. Ele acredita que a burocracia cresce naturalmente a partir dos incentivos criados pelo intervencionismo estatal. Cada nova regulamentação gera necessidade de fiscalização, departamentos, técnicos, administradores, tribunais administrativos. Essas novas estruturas passam então a defender sua própria continuidade. O resultado, segundo Mises, é uma tendência permanente de crescimento do aparato estatal. Ele também afirma que a burocratização reduz gradualmente o dinamismo da sociedade. No mercado, indivíduos precisam constantemente inovar e adaptar-se. Já em estruturas burocráticas, estabilidade e conformidade tornam-se valores centrais. Isso favoreceria conservadorismo institucional, resistência à mudança, rigidez administrativa, lentidão decisória. Segundo o autor, uma sociedade excessivamente burocratizada tende a tornar-se menos criativa e menos flexível. Outro tema importante do capítulo é a relação entre burocracia e democracia. Mises acredita que o crescimento da administração burocrática pode enfraquecer o controle democrático efetivo. Isso ocorre porque decisões importantes passam cada vez mais para órgãos técnicos e administrativos permanentes, menos sujeitos às mudanças de opinião pública. Assim, mesmo quando governos eleitos mudam, a máquina burocrática permanece. Segundo ele, isso amplia o poder de funcionários administrativos não eleitos. O autor teme que gradualmente a sociedade passe a ser governada mais por regulamentos administrativos do que por decisões genuinamente políticas tomadas pelos cidadãos. Ao longo do capítulo, Mises procura mostrar que burocratização não é apenas questão administrativa. Ela transforma incentivos econômicos, comportamento político, cultura social, relação entre indivíduo e Estado. Sua principal tese é que a burocracia possui tendência natural à expansão e autopreservação. Quanto maior se torna o aparato estatal, mais pessoas passam a depender dele e mais força política ele adquire para continuar crescendo. Assim, o quinto capítulo amplia a análise econômica dos capítulos anteriores e apresenta a burocratização como um fenômeno político e social profundo. Para Mises, não se trata apenas de excesso de formulários ou lentidão administrativa, mas de uma transformação estrutural da sociedade em direção a uma dependência crescente do poder estatal e de suas instituições burocráticas. Capítulo 6.
Neste capítulo, Mises aprofunda ainda mais sua crítica à expansão burocrática, mas agora voltando-se principalmente para os efeitos psicológicos e culturais desse processo. Depois de discutir as consequências econômicas, sociais e políticas da burocratização, ele passa a argumentar que a burocracia também transforma profundamente a mentalidade humana. O tema central do capítulo é que, segundo Mises, a burocratização altera a personalidade das pessoas. Para o autor, a burocracia não muda apenas a maneira como a instituição funciona. Ela modifica hábitos mentais, valores, expectativas e até a forma como os indivíduos enxergam sua própria liberdade. Mises acredita que uma sociedade dominada pela administração burocrática tende a produzir indivíduos mais conformistas, menos independentes e menos inclinados à iniciativa pessoal. O ponto de partida do autor é a diferença entre dois tipos de ambiente social: a sociedade baseada no mercado competitivo, a sociedade baseada na administração burocrática. No mercado, segundo ele, os indivíduos precisam constantemente tomar decisões, assumir responsabilidades, lidar com riscos, adaptar-se a mudanças, pensar de forma criativa. O empresário, o trabalhador autônomo e até mesmo o consumidor vivem em um ambiente de escolhas permanentes. O sucesso depende da capacidade de adaptação, inovação e julgamento individual. Já em uma sociedade burocratizada, o indivíduo passa a viver em um sistema muito mais orientado por regras, hierarquias, regulamentos, ordem administrativas e procedimentos formais. Segundo Mises, isso altera gradualmente o comportamento humano. A principal característica psicológica produzida pela burocratização seria o conformismo. O burocrata aprende que seu sucesso depende menos da criatividade e mais da capacidade de obedecer corretamente às regras existentes. Em vez de perguntar qual é a melhor solução, ele tende a perguntar o que o regulamento permite. Assim, segundo o autor, a iniciativa individual enfraquece. Mises considera isso extremamente importante porque acredita que a civilização moderna depende justamente da iniciativa criativa dos indivíduos. Para ele, o progresso econômico e cultural surge principalmente quando pessoas possuem liberdade para experimentar, inovar, discordar, correr riscos, desenvolver ideias próprias. A burocratização, segundo o autor, enfraquece exatamente essas características. Outro ponto central do capítulo é a perda da autonomia individual. Segundo Mises, em uma sociedade burocratizada, as pessoas tornam-se cada vez mais dependentes de decisões administrativas. Áreas da vida que antes dependiam de iniciativa pessoal passam progressivamente a depender de autorizações, de regulamentações, de aprovações governamentais e de normas institucionais. Isso cria, segundo ele, um hábito psicológico de dependência. Os indivíduos deixam de agir espontaneamente e passam a esperar orientação constante de autoridades administrativas. O autor acredita que isso altera profundamente a relação entre cidadão e Estado. Em vez de enxergar-se como agente independente responsável pela própria vida, o indivíduo passa gradualmente a enxergar-se como alguém subordinado a estruturas organizacionais superiores. Segundo Mises, isso produz um enfraquecimento da responsabilidade pessoal. Quanto mais o Estado assume decisões econômicas e sociais, menos espaço sobra para julgamento individual. E quanto menos as pessoas precisam decidir por si mesmas, menos desenvolvem autonomia intelectual. Outro tema extremamente importante do capítulo é a destruição do espírito crítico. Mises acredita que as sociedades burocratizadas desencorajam fortemente o questionamento da autoridade. Em estruturas burocráticas, obedecer é frequentemente mais valorizado do que pensar independentemente. O funcionário ideal dentro desse sistema é aquele que segue normas corretamente, evita conflitos, respeita hierarquias, executa ordens sem resistência. Segundo o autor, isso cria uma cultura psicológica de submissão. Mises considera esse processo especialmente perigoso porque acredita que a liberdade depende da capacidade dos indivíduos de questionar autoridades e formular julgamentos próprios. Quando as pessoas passam a confiar excessivamente em estruturas burocráticas, tornam-se menos capazes de criticar políticas governamentais, desafiar decisões administrativas, resistir ao poder estatal e pensar fora dos padrões oficiais. Segundo autores, favorece o crescimento do autoritarismo. Outro aspecto importante do capítulo é a análise da relação entre burocracia e educação. Mises argumenta que sistemas excessivamente burocratizados tendem a transformar a educação em treinamentos para a conformidade social. Em vez de estimular pensamento crítico, criatividade e independência intelectual, a educação passa a enfatizar disciplina, adaptação institucional, obediência, padronização. Segundo ele, isso ocorre porque uma sociedade burocrática necessita de indivíduos preparados para funcionar dentro de grandes estruturas organizacionais. O autor teme que isso reduza gradualmente a capacidade criativa da civilização. Mises também afirma que a burocratização altera os objetivos pessoais dos indivíduos. Em uma sociedade dinâmica de mercado, o sucesso frequentemente depende de inovação, de empreendedorismo, de descoberta, de adaptação às necessidades dos consumidores.
Já em uma sociedade burocratizada, muitos indivíduos passam a buscar principalmente estabilidade, segurança institucional, proteção estatal, cargos permanentes, garantias administrativas. Isso modifica os incentivos psicológicos da sociedade. Segundo Mises, o desejo de segurança passa gradualmente a substituir o espírito de iniciativa. O autor não afirma que segurança seja algo ruim em si. O problema para ele surge quando a busca por estabilidade elimina a disposição para assumir riscos e agir independentemente. Outro ponto muito importante do capítulo é a ideia de dependência psicológica do Estado. Mises acredita que quanto maior a intervenção estatal na vida social e econômica, mais os indivíduos passam a esperar soluções governamentais para todos os problemas. Assim, dificuldades pessoais, econômicas e sociais deixam de ser enfrentadas principalmente através da iniciativa privada e passam a ser transferidas para estruturas burocráticas. Segundo o autor, isso gera uma mudança profunda na mentalidade coletiva. A sociedade começa progressivamente a enxergar o governo como responsável direto pela organização completa da vida humana. Mises considera essa transformação extremamente perigosa para a liberdade individual. Para ele, cidadãos acostumados a depender constantemente do Estado tornam-se menos capazes de resistir ao crescimento do poder político. Outro aspecto importante que o autor relaciona a burocratização ao enfraquecimento da individualidade. Segundo ele, grandes estruturas burocráticas precisam tratar pessoas de forma padronizada. Isso favorece uniformidade de comportamento. O indivíduo passa a ser visto principalmente como funcionário, categoria administrativa, número, unidade organizacional. A espontaneidade humana tende então a ser substituída por padrões institucionais impessoais. Mises acredita que isso empobrece a vida social e cultural. A criatividade, segundo ele, nasce da liberdade individual e da diversidade de experiências humanas. Uma sociedade excessivamente burocratizada reduz esse espaço de experimentação. Outro ponto importante do capítulo é que Mises vê conexão entre burocratização e crescimento de regimes totalitários. Segundo ele, populações acostumadas à obediência administrativa tornam-se mais vulneráveis ao controle político centralizado. Quando indivíduos já vivem habituados a seguir ordens, depender do Estado e aceitar regulamentações constantes, torna-se mais fácil para governos ampliarem ainda mais o seu poder. Assim, o autor acredita que a burocratização possui consequências não apenas administrativas, mas civilizacionais. Ela modifica lentamente o tipo de ser humano produzido pela sociedade. Ao longo do capítulo, Mises procura mostrar que o problema da burocracia vai muito além de lentidão ou excesso de formulários. Para ele, trata-se de um sistema que altera profundamente hábitos mentais, incentivos psicológicos, comportamento político, cultura social, relação entre indivíduo e autoridade. Sua tese principal é que sociedades burocratizadas enfraquecem independência intelectual, espírito crítico, criatividade, autonomia pessoal e fortalecem o conformismo, dependência, obediência e submissão administrativa. Assim, o sexto capítulo representa uma das partes mais amplas e filosóficas do livro. Mises procura demonstrar que a burocratização não afeta apenas economia e política, mas também a própria formação psicológica dos indivíduos e o futuro cultural da sociedade moderna. Capítulo 7. Neste capítulo, o autor procura responder à pergunta que naturalmente surge depois de toda a análise feita ao longo do livro. Existe alguma solução para o avanço da burocratização? Depois de descrever os efeitos econômicos, políticos, sociais e psicológicos da expansão burocrática, Mises apresenta sua resposta de forma bastante direta. Sim, existe uma solução. Segundo ele, a única maneira de impedir o crescimento contínuo da burocracia é preservar uma sociedade baseada no livre mercado, na propriedade privada e na limitação do poder estatal. O capítulo funciona como uma conclusão prática de todo o argumento desenvolvido anteriormente. Mises acredita que a burocracia não é um problema isolado de administração pública, mas consequência de um processo muito maior: a expansão da intervenção estatal sobre a economia e sobre a vida pessoal. Por isso, para o autor, não adianta tentar apenas melhorar a burocracia ou tornar os burocratas mais eficientes. O verdadeiro problema está na transferência crescente de atividades sociais e econômicas do mercado para o controle governamental. Segundo Mises, enquanto o Estado continuar assumindo funções cada vez maiores, a burocracia continuará crescendo inevitavelmente. O autor começa o capítulo reforçando uma das ideias mais importantes de todo o livro. O sistema de mercado possui mecanismos de coordenação que a burocracia não consegue substituir. No mercado, preços transmitem informação, lucro e prejuízo orientam decisões, concorrência, disciplina, produtores e consumidores direcionam a produção.
Já na administração burocrática, decisões dependem de regulamentos, não existe cálculo econômico pleno e incentivos políticos substituem incentivos econômicos. Por isso, segundo Mises, a expansão da burocracia não pode ser resolvida através de reformas administrativas internas. Ela só pode ser limitada, reduzindo-se o espaço ocupado pelo controle estatal. O autor afirma que muitos intelectuais e políticos de sua época acreditavam que o planejamento estatal seria mais racional e eficiente do que o mercado. Segundo essa visão, governos poderiam organizar a economia cientificamente, eliminando desperdícios e desigualdades produzidos pelo capitalismo. Mas Mises rejeita completamente essa ideia. Para ele, o planejamento central fracassa porque nenhum grupo de administradores consegue substituir os mecanismos espontâneos do mercado. Esse é um dos temas centrais do capítulo, o fracasso do planejamento econômico. Segundo o autor, planejadores estatais enfrentam um problema impossível de resolver. Como coordenar racionalmente milhões de decisões econômicas sem preços livres de mercado? Mises insiste novamente em seu famoso argumento do cálculo econômico. Sem propriedade privada, dos meios de produção, não existem preços reais completos. E sem preços reais, não existe maneira racional de comparar alternativas econômicas. Assim, segundo ele, o planejamento central inevitavelmente produz desperdício, desorganização, rigidez, decisões arbitrárias, expansão burocrática. O autor acredita que muitos defensores do planejamento ignoram a complexidade real da economia moderna. Segundo Mises, nenhum governo possui conhecimento suficiente para decidir centralmente o que deve ser produzido, quanto deve ser produzido, quais tecnologias utilizar, quais recursos priorizar, quais necessidades humanas são mais urgentes. No mercado, essas decisões são descentralizadas. Milhões de indivíduos participam continuamente desse processo através de compras, vendas, investimentos, competição, mudanças de preços. Já no planejamento estatal, decisões precisam ser centralizadas administrativamente. Para o autor, isso inevitavelmente amplia o poder burocrático. Outro tema extremamente importante do capítulo é a propaganda política. Mises acredita que muitos governos e movimentos políticos utilizam propaganda para convencer a população de que o Estado pode resolver todos os problemas sociais e econômicos. Segundo ele, a expansão burocrática frequentemente é apresentada como progresso, justiça social, racionalização, modernização, proteção coletiva. O autor afirma que grande parte da população passa então a acreditar que dificuldades econômicas podem ser solucionadas simplesmente através de mais regulamentação e mais intervenção estatal. Mas, segundo Mises, isso cria um ciclo perigoso. Quando uma intervenção produz problemas inesperados, governos frequentemente respondem com novas intervenções. Essas novas medidas criam distorções adicionais, levando a mais controles ainda. Assim, a propaganda política ajuda a justificar a expansão contínua do aparato burocrático. O autor acredita que muitos cidadãos passam gradualmente a enxergar o Estado como solução universal para todos os conflitos sociais. Segundo ele, isso enfraquece a compreensão pública sobre o funcionamento do mercado. Mises insiste que o capitalismo não é um sistema de caos desorganizado, como frequentemente afirmavam seus críticos. Pelo contrário, para ele o mercado é um mecanismo altamente sofisticado de coordenação social. Através do sistema de preços, indivíduos conseguem cooperar economicamente mesmo sem conhecer uns aos outros. Por isso, o autor considera extremamente importante defender a economia liberal. No pensamento de Mises, liberalismo não significa ausência completa de governo. O Estado continua possuindo funções fundamentais: proteção da propriedade, manutenção da ordem jurídica, defesa nacional, garantia de contratos. O problema surge, segundo ele, quando o governo ultrapassa essas funções e tenta dirigir diretamente a vida econômica. Quanto maior essa intervenção, maior a burocratização, menor a liberdade econômica, mais fraco o cálculo racional baseado no mercado. Outro ponto importante do capítulo é que Mises acredita que muitas pessoas apoiam o crescimento estatal buscando segurança. Em tempos de crise econômica, guerra ou instabilidade social, populações frequentemente aceitam maior intervenção governamental em troca de estabilidade. O autor entende esse fenômeno, mas considera-o perigoso. Segundo ele, a busca excessiva por segurança pode destruir gradualmente liberdade individual, responsabilidade pessoal, iniciativa privada e criatividade econômica. Assim, o crescimento da burocracia frequentemente ocorre não apenas por imposição autoritária, mas também porque muitos indivíduos passam a desejar proteção estatal crescente. Mises teme que isso leve lentamente à perda da autonomia da sociedade civil. Outro aspecto importante do capítulo é a crítica ao ideal do Estado onisciente. Segundo o autor, muitos planejadores acreditam que especialistas técnicos governamentais poderiam administrar a sociedade de maneira superior ao mercado.
Mas Mises insiste que conhecimento econômico está disperso entre milhões de indivíduos. Nenhuma autoridade central possui acesso completo às preferências humanas, às condições locais, às mudanças tecnológicas, às necessidades específicas da população. Por isso, o mercado seria superior justamente porque permite coordenação descentralizada. Cada indivíduo participa do processo econômico através de suas próprias decisões. Mises também argumenta que a defesa do livre mercado é ao mesmo tempo uma defesa da liberdade política. Segundo ele, quando o Estado controla economicamente, os indivíduos acabam adquirindo enorme poder sobre suas vidas. Quem controla empregos, salários, produção, crédito, acesso a recursos, passa também a controlar grande parte da existência humana. Assim, o autor acredita que liberdade econômica e liberdade política estão profundamente conectadas. Outro ponto importante é que Mises não apresenta sua solução como simples ou fácil. Ele reconhece que sociedades modernas possuem forte tendência à expansão burocrática. Grupos políticos organizados frequentemente defendem mais regulamentações, mais proteção estatal e mais programas públicos. Além disso, muitos indivíduos acostumam-se à dependência administrativa. Por isso, o autor acredita que preservar uma sociedade livre exige compreensão intelectual clara sobre o funcionamento da economia de mercado. Segundo ele, muitas pessoas apoiam políticas intervencionistas porque não entendem plenamente suas consequências de longo prazo. Assim, a batalha contra a burocratização seria também uma batalha de ideias. Ao longo do capítulo, Mises procura reafirmar sua tese central. A burocracia cresce quando o mercado é substituído pela administração estatal. Portanto, a única solução duradoura seria limitar o alcance do poder governamental e preservar instituições baseadas na propriedade privada, na concorrência, no lucro, na livre iniciativa, no cálculo econômico de mercado. Para o autor, isso não representa apenas uma escolha econômica, mas uma escolha civilizacional. O futuro da liberdade humana dependeria, segundo ele, da capacidade das sociedades de resistirem à expansão contínua da burocracia e preservarem espaços de ação individual independente do controle estatal. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que na descrição desse vídeo e no comentário fixado, você encontra o link para a central de mídias do canal, onde você encontra o link para a Toca do Sagaz, que é a comunidade onde eu compartilho conteúdos complementares aos conteúdos postados aqui no canal, materiais extras, ferramentas úteis para a soberania individual, além do acesso ao curso gratuito de Bitcoin. Então, se você quer aprender a comprar, vender Bitcoins, começar a utilizar no seu cotidiano, entender o porquê você precisa ter Bitcoin para a sua segurança e da sua família, além da sua soberania individual. O link você encontra na descrição do vídeo. Eu também vou estar deixando o link do livro, caso você queira adquirir uma versão física desse livro. Caso você compre, você está contribuindo também indiretamente para o canal. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.